crianças, vamos embora, vamos continuar aqui com a nossa brincadeira. Agora nós vamos ver esse calculinho aqui, né? Então temos o limite de x tendendo a menos 2 de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 3x. Vamos começar pela propriedade, que é a propriedade do quociente, né? Então se eu tenho um limite e dentro do meu limite eu tenho uma função a dividido pela função b, nada mais é que o limite da função a sobre o limite da função b. Estou escrevendo bem rápido aqui que é para não ficar enrolando tanto. Então eu vou ter o limite de x tendendo a menos 2 da função 3x, ó, tem que abrir parênteses porque senão pode confundir, pensar que tipo, o limite é só do x ao cubo. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre o limite de x tendendo a menos 2 de 5 menos 3x. Simples assim. Continuando aqui com a nossa brincadeira, nós temos o quê? Nós temos diferenças e nós temos somas. Então nós vamos usar a propriedade da diferença e a propriedade da soma aqui por enquanto, tá? E veja que nós temos aqui constantes. Então temos uma constante menos 1 e nós temos uma constante aqui 5. Eu já vou usar a propriedade da constante, beleza? Só para não ficar escrevendo limite só para ela. Então eu vou ter aqui o limite de x tendendo a menos 2 de x ao cubo, beleza? Aqui eu vou ter a propriedade também, já estou usando a propriedade da soma, e aqui eu vou estar também usando a propriedade da multiplicação por constante. Eu tenho 2 vezes x, nada mais é que 2 vezes o limite de x ao quadrado. Aí vai ser mais 2 vezes o limite de x tendendo a menos 2 de x ao quadrado, tá? Então é mais 2 vezes isso daqui, menos 1. Beleza? Eu já vou tacar o menos 1 aqui, que é o limite de uma constante, nada mais é que a constante em si. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui o 5 menos o limite, 3 vezes o limite de x tendendo a menos 2 de x. Lembrando, eu fiz a propriedade do quociente, por isso eu dividi em dois limites, o limite do numerador e o limite do denominador. Logo depois disso, eu usei a propriedade das somas, propriedade das diferenças para poder separar os 3 limites que teríamos aqui. Logo depois disso, eu também usei a propriedade da multiplicação por constante, por isso eu tenho 2 vezes o limite de x a menos 2 de x ao quadrado. E também tenho aqui em cima a substituição do limite, da propriedade do limite, que o limite de uma constante é a constante. Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu tenho a diferença, a propriedade da diferença. Eu já substituí aqui fazendo a propriedade da constante. Logo depois disso eu também fiz a propriedade da multiplicação por constante. Tá bom? Então eu tenho aqui 3 vezes o limite de x. Ok? Então eu posso até fazer assim, que fica até um pouquinho mais bonitinho, que é para saber que eu vou multiplicar por menos o resultado disso daqui. Tá? Eu posso só colocar menos 3, é a mesma coisa, eu estou deixando só para ficar um pouco mais palatável, vamos dizer assim. Tá? Logo depois disso eu vou terminar de fazer as substituições. Então eu tenho aqui um número x tendendo a de x elevado a algum número, nada mais é que eu substituo o x pelo a. Então eu vou ter aqui o menos 2 elevado ao cubo, beleza? Mais menos 2, 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado. Aqui eu vou estar realmente multiplicando o menos 2, eu não estou multiplicando só 2, eu não estou... Isso é diferente disso. Tá? É isso que eu queria dizer. E aqui eu também já vou substituir, já colocar aqui menos 1. E aqui embaixo eu já vou fazer as substituições. Eu tenho aqui x menos 3 vezes menos 2. Belezinha? Vamos continuar aqui fazer o nosso cálculo. Que aí eu vou ter menos 2 elevado à terceira, que vai ser menos 8. Um número negativo elevado a uma potência ímpar continua sendo negativo. Mais 2 vezes 4, um valor negativo multiplicado por uma potência positiva, par, ela vira par, ela vira positivo, perdão. 2 vezes 4, eu tenho aqui 8 também,
2 vezes 4, eu tenho 8, menos 1. Sobre, eu tenho 5, 3 vezes menos 2 vão ser menos 6. Então, eu tenho aqui 5 menos 6, então eu vou ter 11. 1 sobre 11. O quê? Um positivo ou um negativo? É um negativo sobre 11. Não se esqueça que aqui o meu numerador eu tenho um número negativo. Se ambos os lados fossem negativos, seria um número positivo. Mas, se tiver ou o numerador ou o denominador como negativo, o meu resultado em si é negativo. Vocês podem ver que, se eu pegasse aqui e eu substituísse isso daqui por menos 2, direto, sem aplicar nenhuma propriedade do limite, ele daria certo. Porque o meu denominador não ficaria negativo, não ficaria zero, né? Meu denominador não ficaria zero, esse é o ponto. Então, quando você tem um limite ao qual você consiga substituir o valor, ele tendo polinômios, né? Se você conseguindo substituir o valor e este valor aqui fazer parte do domínio da função, então você já pode fazer a substituição direta, que isso é o que eu estava falando nos vídeos anteriores, que é a propriedade da substituição direta, né? Então, se f for uma função polinomial ou racional e a estiver no domínio de f, então eu posso fazer essa substituição direta, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho duas funções polinomiais. Eu tenho uma função racional em si, né? Mas eu tenho duas funções polinomiais. Em uma função polinomial, se esse meu valor ao qual eu posso substituir, ele está dentro do domínio da minha função, lembrando de domínio, imagem, caso vocês não lembrem, vocês podem ver os meus vídeos de pré-cálculo, tá? Se ele estiver dentro do domínio, eu posso usar direto. Eu tenho uma função polinomial aqui em cima, eu tenho uma função polinomial aqui embaixo. Estando o menos 2 dentro do domínio da minha função, eu consigo substituí-lo, tá bom? Existem casos aos quais eu não posso fazer isso, principalmente quando o meu denominador ele vira zero. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um limite de x tendendo a menos 1, por exemplo, né? Ou x tendendo a 1, perdão. X tendendo a 1, ao qual eu tenho, por exemplo, x ao quadrado menos 1 sobre x, quer dizer, 1 menos x, por exemplo. Ou x menos 1. E aí, como é que faz? Não dá para a gente fazer a substituição direta. Por que eu estou falando que não dá para a gente fazer substituição direta? Porque se a gente substituir, vamos só fazer isso daqui. Então, eu vou ter 1 elevado ao quadrado menos 1, x1 menos 1. O problema não é eu ter um numerador zero. O problema é eu ter o denominador zero. Neste caso, quando a gente dá uma olhadinha, vê a função e não dá para a gente substituir, a gente tem que ter uma outra abordagem, e essa outra abordagem eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham entendido tanto as funções a função que a gente resolveu, o passo a passo, as substituições das propriedades, né? E eu espero que vocês também tenham entendido a questão da propriedade da substituição direta, que a gente pode fazer quando você tem uma função polinomial, e esse número ao qual você vai substituir faz parte do domínio da função. Belezinha? Se não entendeu, eu tenho vídeos sobre domínios e imagens nos meus vídeos de pré-cálculo, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha lá. E é isso aí. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal, se inscreva, ative as notificações também. E caso você goste muito do trabalho, você tem uma graninha para disponibilizar e queira ter acesso aos conteúdos exclusivos, aos vídeos com antecedência e também aos pequenos projetos que eu irei fazendo, ou exercícios exclusivos e afins, pode se tornar membro do canal. Belezinha? 5 conto por mês. Beijo na bunda, até mais!